Muito bem, saudação para você, amigo internauta. Estamos na capital baiana, Salvador, acompanhando de perto esta sexta reunião, sexto encontro ordinário do FEBA, que é o Fórum Estadual de Educação, professor João Danilo, coordenador desse coletivo, que reúne aí, quantas instituições você falou? 66 66 instituições. instituições. Ele também representa a ANPAE inclusive também aqui representada, participando de forma ativa deste encontro. Fala um pouco com relação a esse monitoramento, o pensamento de vocês, 9 GTs, congregando as 20 metas, porque nós estamos falando aí de 9 GTs, são 20 metas, alguns GTs trabalhando com 3 metas, outras 4. Me fala um pouco desse trabalho de hoje, Danilo. Então, Magno, eu preciso começar expressando aqui a minha gratidão a Undime Bahia, pelo trabalho primeiro que faz lá na ponta, ajudando na formação, no apoio, na liderança com os dirigentes municipais dos nossos 417 municípios na Bahia, ter essa instituição forte, com esse trabalho tão comprometido, faz toda a diferença no cotidiano das políticas públicas no âmbito dos municípios baianos e nesse projeto que a gente está aqui em construção em relação a avaliar planos e a construir novos planos. Então, mandar o meu abraço para o nosso presidente Anderson, feliz aí com essa condição que o contexto histórico permitiu, né, que ele pudesse ficar mais um mandato agora com a gente, tendo em vista que a nossa candidata eleita precisou declinar em função da dificuldade que é mesmo conseguir tocar Desafios, né? como secretário municipal seu município e ainda coordenar e articular nacionalmente. E Anderson tem feito isso com muito primor, com muita entrega, e aí eu não posso deixar de estender esses agradecimentos ao seu prefeito, que compreende essa missão e compartilha com a gente, É também professor Bahia, Tony. Brasil, essa condição de Anderson poder se dividir em duas tarefas. Segundo, o agradecimento por vocês estarem sempre com a gente, né? É diferente o lugar de fórum do lugar da agenda do executivo. A gente compreende isso, sabe que isso tem uma dimensão importante e todas as agendas que o fórum faz, e o papel do fórum é essa de aproximar a sociedade, os diferentes setores, essa pluralidade que você veio aqui hoje reunida, de 66 entidades, portanto, um espaço de grande pactuação, mas que se estende agora para a gente ouvir a comunidade, outros setores, pessoas que estão desvinculadas, às vezes, dessa representação, na aproximação com o poder público. E Anderson e a Undime têm compreendido isso muito bem e tem sido esse parceiro que leva a nossa mensagem com os nossos dirigentes municipais e fortalece a nossa comunicação com a Bahia. A gente tem dado demonstrações de uma condição de mobilização na Bahia muito grande, seja nos processos de conferência, seja nos processos de audiências públicas de monitoramento de plano municipal, de acompanhamento de plano municipal, de agendas, e isso não é fruto apenas do acaso, é mesmo dessa compreensão também que a Undime tem e leva isso aos dirigentes municipais, de que a dimensão da participação é uma dimensão essencial para a gente construir uma agenda de políticas que se conecte com as demandas e as necessidades da garantia do direito à educação da nossa população e da necessidade de fortalecer esse espaço de participação da sociedade nos processos. Então, isso precisa ser reconhecido e a gente quer, como sempre o faz, nas conferências, agora, na construção dos novos ciclos, está de novo irmanado nesse movimento de construir novos planos com a garantia da participação social, e a Undime dá uma demonstração para cada dirigente municipal, para a gente, enquanto instância estadual, de que nós temos compromisso com isso, fortalecer na terra da liberdade esse espírito de formar uma política que se aproxime mais de uma política de Estado e menos apenas da dimensão da política de governo. Não que a de governo não seja importante, ela é imprescindível, mas ela precisa estar no esteio das pactuações
que os diferentes governos sejam capazes de fazer compromissos para não descontinuar as políticas, para que a gente possa ter os investimentos a curto, médio e longo prazo e ter o que é melhor e mais desejado ainda, que são os resultados. Então, falar disso. Dizer que nesse processo, portanto, a gente, enquanto fórum estadual, está fazendo agora com a chegada do 9º ano do nosso plano estadual, entra no último ano do Plano Estadual de Educação da Bahia. Esse movimento que a gente já vinha fazendo ano a ano, de monitorar o plano, de acompanhar as metas, de fazer a avaliação política e da incidência dessa avaliação política sobre os planos, sobre as metas, sobre a garantia do direito à educação, a já olhar também quais são as demandas que a gente precisa dar, quais são os grandes sonhos que a gente precisa alimentar, porque de sonhos a gente também vive, claro que não é um romantismo, é com base em dados, conhecendo a realidade, fazendo diagnóstico, e é isso que a gente tem tentado... Possíveis, né? Possíveis e necessários de serem sonhados e coletivamente construídos nesse processo agora de apontar para a construção do novo plano estadual pela nossa lei estadual. Quando a gente entra no último ano, o executivo estadual tem até 6 meses para ter uma minuta para ser encaminhada para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Então, a gente quer reunir aqui os insumos que são frutos desse balanço de 10 anos do nosso plano, das deliberações das nossas conferências de educação, das municipais, da nossa estadual, da Conferência Nacional, dessa avaliação que a gente está fazendo de como é que está o Estado da garantia do direito à educação da creche, à pós-graduação, passando pelas modalidades no Estado da Bahia e fazendo isso também na parceria com o DIME, com o Conselho, com a universidade nos territórios. A gente está com o diagnóstico pronto do território do Cisal, que inclusive espelhou esse trabalho aqui. A gente está agora aqui na região metropolitana fazendo esse mesmo trabalho. Professor Romilson com a professora Celi lá no Litoral Sul, professora Jo Minervina fazendo isso lá no Extremo Sul, professora Marinalva fazendo isso lá no Sertão Produtivo, professor Fábio fazendo isso lá no Portal do Sertão. Então a gente, nesse primeiro semestre, está chegando a 1/4 dos municípios baianos, em que os municípios vão ter o raio-x de como é que está a situação do município nessas 9 dimensões: acesso, qualidade, condições de oferta, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação especial, educação profissional, ensino superior, gestão democrática, financiamento, para conhecer a realidade do município, de cada unidade escolar dentro do município, na zona urbana e na zona rural, para que a gente vai aprendendo também, né? E ainda bem que a gente vai aprendendo, a gente vai para o 3º ciclo de planos de educação decenais, que eles nascem pós Constituição de 88, a gente está indo para o 3º ciclo de planos, a gente poder fazer o alinhamento que é necessário de ser feito entre o plano nacional, o plano estadual e o plano municipal, mas de modo que a gente consiga traduzir no plano municipal e no plano estadual a identidade, as características, as condições, a garantia do direito no nosso território. Então isso é muito forte. A gente viu que nesse plano nós tivemos dificuldades com a implementação e com o monitoramento, porque a gente acabou fazendo uma transposição direta enquanto meta, enquanto estratégia do que estava previsto no plano nacional, para o plano estadual, para os planos municipais. Agora não. A gente vai fazer o eixo articulador de cada um deles, mas vai dar a identidade que a gente precisa dar de cada território, de cada município. Então, isso é importante para a gente. Ainda que nós não tenhamos ainda um esboço daquilo que será o novo Plano Nacional de Educação, mas a perspectiva é de que não seja muito parecido com o que já aconteceu. Todos precisam ter 20 metas, ou até mais ou menos, porque a meta 20, por exemplo, trata de financiamento e naquele momento se falava de 10% do PIB e já não há mais a possibilidade. É claro que o financiamento é o ponto basilar desse novo plano. Como é que vocês pensam a programação, a organização desse novo formato de plano, respeitando inclusive as particularidades de cada estado e de cada município? A gente tem um esboço desse novo plano, porque a gente tem as deliberações da CONAI, que são referências para esse novo plano. Há um compromisso do governo e do Congresso em aproximar. A gente já tem um PL que o próprio governo encaminhou para o Congresso Nacional e está em tramitação no Congresso Nacional e no Senado. E a gente quer
nesse processo também avançar no plano estadual para que os municípios tenham para construir os planos municipais e o Estado também tenha como referência a realidade. As lacunas sejam menores, não é? As lacunas sejam de menores. Tempo, sobretudo, de um plano para outro, né? No último plano, por exemplo, o plano nacional foi de 2014, 24. Os municípios tiveram planos de 2015 a 25, na grande maioria, e o nosso plano estadual, por exemplo, só foi aprovado em 2026. Veja. Então, o próprio município não tinha uma referência de uma modulação dessa articulação e dessa identidade do diagnóstico da educacional do Estado para tomar como referência dos seus territórios e municípios. Acabaram tomando como referência o Plano Nacional. É importante ter o Plano Nacional, mas é importante ter qual é o contexto em que esse município está localizado. Então, a gente tem conversado com a Secretaria, com o Legislativo Estadual, com o Conselho Estadual, que são as 4 instituições que, junto com o Fórum, fazem o monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação, reafirmando essa necessidade de que o Estado avance nesse processo para conseguir cumprir esse papel que lhe é importante seja cumprido, de ser esse articulador entre a dimensão das políticas nacionais e as dimensões da política nos territórios. E a gente vai ter aqui em julho, de 14 a 18 de julho, um encontro com a SAS e MEC, em que vamos estar todos juntos, representação dos secretários municipais, dos conselhos, dos fóruns, do Conselho Estadual, da Secretaria de Educação, para tentar dar essa unidade na agenda. Na última segunda-feira a gente fez uma reunião dessa comissão, a secretária já está para publicar a portaria de governança da construção dos planos no âmbito do Estado, para que a gente fortaleça mais esse movimento. Então a gente está entendendo que é uma tarefa que não pode ser postergada, do papel estratégico que ela tem e da necessidade de construí-la com a ampla participação da sociedade para torná-la uma política de Estado, assegurando lá ao munícipe que o gestor que está lá hoje, aquele que vai o suceder, porque num período de 10 anos são 3 trocas no mínimo de gestores, mesmo que ele possa se reeleger no mínimo 2, e que aquilo tenha uma continuidade ao longo da década para que a gente possa chegar ao final da década, de fato, aonde a gente deseja chegar como projeto de educação, de Estado, de nação soberana, de papel da educação no desenvolvimento das pessoas e do território. Danilo, a importância que tem a participação do Legislativo, aqui eu percebi, por exemplo, a participação de uma vereadora. É claro que nós temos também deputados participando, inclusive com assento no Fórum Estadual de Educação, porque a Comissão de Educação na Assembleia Legislativa da Bahia tem cadeira cativa e participativa neste fórum, que é o Fórum Estadual de Educação. Bom seria se nós pudéssemos ampliar para os municípios, porque não é simplesmente colocar mais uma atribuição aos legisladores que já existem na forma da lei para legislarem, mas essa participação, eles com certeza vão beber muito mais desta água e devolver, talvez de forma mais apurada, essas questões relacionadas à educação, aquilo que é caro a cada município e a cada estado. É isso mesmo ou não? Você, com sua pergunta, me cria uma oportunidade muito importante. A gente precisa fortalecer essa aproximação entre o nosso legislativo municipal e esse processo de construção. Porque, muito embora o fórum não seja um órgão normativo nem deliberativo, mas faz proposições também, aquilo que os vereadores, que o legislativo também faz. São eles depois que vão validar, seus formuladores e aqueles que vão aprovar no âmbito do legislativo municipal o plano municipal. Então é importante que eles acompanhem esse processo para entender essa conexão que precisa existir entre um executivo que implementa as políticas e uma sociedade que demanda por essas políticas, ele enquanto representação da sociedade ali eleita para fazer o acompanhamento do trabalho do executivo e para elaborar projetos de lei que possam fortalecer a garantia desse direito. Então, é fundamental que a gente consiga chegar em cada vereador, em cada vereadora, que a gente sabe também a liderança que essas pessoas têm nas suas respectivas comunidades. A educação não é um papel apenas dos educadores, é um grande pacto em torno da comunidade, envolvendo família, envolvendo sociedade civil, envolvendo diferentes papéis, e o Legislativo Municipal tem um papel fundamental de promover esse debate, de estimular esse debate, de ouvir a sociedade, de estar próximo do poder público, de reconhecer quais são as dificuldades também, porque você precisa ter aquele que seja o interlocutor entre os anseios da sociedade
que são muitos pelas condições de desigualdade que a gente vive e as condições concretas dos nossos municípios, e a condição do executivo com um orçamento, quando comparado no conjunto das obrigações perante a educação, infinitamente menor do que o orçamento estadual, mas com mais obrigações. E aí, então, esse legislador tem papel importante para formular políticas que possam articular as políticas do município com a política estadual, com a política nacional, a encontrar qual é o caminho, se não aquele que dê conta de tudo aquilo que é reivindicação, mas que coloque numa escala de prioridade e de continuidade, que aquele conjunto de medidas sejam atendidas a curto, médio e longo prazo. Então, esse é um ator central no processo. A gente convoca e a gente pede ajuda da Undime Bahia, nesse sentido, que faz já esse trabalho com os dirigentes municipais, que estenda também essa condição aí de envolver o legislativo. A gente até tem procurado algumas escolas de vereadores, de formação de vereadores, para tentar trazer isso. A vereadora Marta Rodrigues, aqui em Salvador, tem sido uma articuladora nossa nesse sentido. A vereadora Luciana, lá em Lauro de Freitas, inclusive foi para a conferência com a gente, porque a gente procura manter, e foi uma preocupação que a gente teve também. Para esse encontro de hoje, a gente chamou todos os delegados eleitos nas conferências. Por quê? Porque eles são a representação lá no município dele de origem, de que goza da confiança da sua comunidade para representar o município na conferência estadual. E depois goza do reconhecimento dos delegados da Bahia inteira reunidos para ir para a Conferência Nacional. E acumula um debate sobre o tema. Então é importante ver que aqui também circulou muitos que participaram das nossas conferências e que estão aqui hoje compartilhando com a gente desse processo de construção. Ratificar o desejo e, naturalmente, a participação da Undime nesse processo também, na minha pessoa, digo, porque, graças a Deus, os presidentes pelos quais passaram pela Undime, aí eu estou me reportando ao professor Pânfili recentemente, quero dizer, logo depois o professor Raimundinho, e agora, na sequência, o professor Anderson Passos, e aí, voltando para a coordenação do fórum, desde a época do professor Nildo Pitombo, na sequência com o professor Márcio Gomes, Alessandra, e logo depois contigo, nós ratificamos, repetindo aqui, que estamos à inteira disposição, afinal de contas, aquilo que precisa chegar lá na ponta para os municípios é interesse também da União dos Dirigentes Municipais de Educação. Se eu coloquei na entrada o agradecimento à Undime por levar a nossa mensagem para os dirigentes municipais, eu preciso agora fazer um outro reconhecimento da presença da Undime no Fórum Estadual de Educação, defendendo os interesses dos munícipes e os interesses dos dirigentes municipais na discussão sobre a política estadual no estado da Bahia. Então, é um ambiente em que a Undime está aqui, traz a voz dos secretários municipais. É um desafio ser gestor municipal. A gente sabe disso. Construir políticas, implementar políticas, garantir direitos na condição que vocês precisam fazer do ponto de vista do que o Estado Federativo lhe atribui, sem ter as condições concretas e às vezes sem ser, inclusive, o ordenador de despesa, né, que precisa estar... Com o CPF vinculado e tudo. Em tudo, a gente sabe quais são as dificuldades todas. E a gente quer mandar um abraço, dizer assim para eles, olha, sintam-se confortáveis no sentido de estar bem representado pela figura desses diferentes líderes que eles elegeram para os representar aqui junto ao Fórum Estadual de Educação e junto à educação da Bahia e do Brasil, porque a gente teve uma história de bons representantes e a gente está muito feliz também em ter essa possibilidade de construir essa agenda com esses que levam aos dirigentes municipais a nossa mensagem, os nossos anseios, a nossa disposição de construir juntos, articulado, fortalecendo esse projeto de uma educação de qualidade, socialmente referenciada, que paute-se em um conjunto de políticas, tendo os planos a condição de ser uma política estruturante. Assim seja sempre. Nós, é claro, seguimos juntos como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.